Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso encontro de estudo do Evangelho, né? Estamos aí semanalmente nos encontrando às terças-feiras, estudando juntos alguns textos de Emmanuel, em que Emmanuel comenta o Evangelho de Lucas, né? Sabemos, conforme temos dito sempre, que não é o ideal, nada substitui o nosso encontro semanal, presencial, nada substitui você receber e dar aqueles abraços que a gente sempre se cumprimentava nas nossas reuniões, né? Nada substitui a gente estar ali observando e cada coração amigo chegando e nos alegrando cada vez mais, a nossa casa espírita Eduardo Chapeau-Prévot, mas também a gente sabe que, graças a Deus, né, que temos esses recursos tecnológicos que nos possibilitam continuar juntos de alguma forma, estudando em grupo, né, e mantendo os nossos laços de afetividade, de fraternidade. Então, todos sejam muito bem-vindos, né, e aproveitem da melhor maneira possível o estudo da noite. Bom, hoje nós vamos estar estudando um texto conforme a nossa companheira Rosi leu por nós, que está no livro Vinha de Luz, o capítulo 70 do livro Vinha de Luz, né? Cujo título da mensagem de Emmanuel é Guardemos o Ensino, em que Emmanuel vem comentar o versículo, ou parte dele, que isso aqui é apenas uma parte do versículo, em que diz assim: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, ok? Confesso aos irmãos que esse texto me trouxe um pouquinho de dificuldade para conseguir comentá-lo. A gente tem muita limitação mesmo, né? Intelectual, moral nem se fala, mas intelectual também. E às vezes você lê um texto de Emmanuel que vem muito claro, né? E você consegue montar uma espinha dorsal de um estudo. Tem estudos que são um pouco mais difíceis para a gente aqui, mas espero que vocês consigam acompanhar, aproveitar da melhor maneira possível aí qual que é a linha de raciocínio dentro do comentário de Emmanuel que nós traçamos aqui, né? Bom, esse versículo, meus irmãos, está lá em Lucas, no capítulo 9, que é o versículo 44. Como a gente sempre gosta de fazer, como estamos tendo um estudo aí em sequência, eu sempre gosto de fazer um gancho, né, na reunião anterior. Nas nossas últimas reuniões, nossas últimas 3 reuniões, nós estávamos comentando o episódio, a passagem bíblica em que Jesus se encontrava no Monte Tabor, em que ocorre o fenômeno da transfiguração. Tivemos 3 reuniões falando disso aí, né? Após aquele fenômeno da transfiguração, Jesus desce do Monte Tabor com os discípulos, com os 3 discípulos, né? Tiago, João e Pedro, e ele vai em direção ao vale do Esdrelon, uma planície, né, ali embaixo. E nesse caminho, né, eles conversam a respeito da vinda de Elias. É nesse momento, né, descendo do Monte Tabor, que Jesus comenta com alguns discípulos sobre um princípio espírita, princípio divino, que é a reencarnação, né? E ao chegar na cidade mais próxima, a multidão, que já sabia provavelmente que Jesus estava no Monte Tabor, ela chega até ele, se aproxima de Jesus, né? E os discípulos que tinham ficado, que não acompanharam Jesus, eles tinham tentado curar um obsidiado, um jovem rapaz obsidiado, mas não tiveram êxito na sua empreitada, não conseguiram afastar, né, ou doutrinar, ou dialogar de maneira satisfatória com aquele espírito que obsidiava um jovem rapaz, né? E esse jovem rapaz sofria muito porque ele sofria quando havia a chamada incorporação, né, a aproximação do espírito, ele caía, é como se fosse um ataque epilético, né? Tanto que, se vocês forem procurar na Bíblia, procurem lá o endemoniado epilético. É essa passagem, né? E assim que Jesus
chega o pai desse rapaz, né, naquele desespero de um pai, sem saber mais o que fazer para ajudar o seu filho, né? Ele vai até o mestre e pede a ele que ele curasse o seu filho. E Jesus se aproxima desse rapaz e faz com que o espírito obsessor se afaste. Após isso, Jesus vai conversar novamente com os discípulos, né? E dizer para eles que o momento dele realmente estava chegando, né? O momento dele. Essa passagem bíblica, o tempo histórico dela, segundo os estudiosos, é no último ano de Jesus já. Então estava muito próximo do desencarne de Jesus, do êxodo de Jesus, que é como é dito na Bíblia, né? Então, inclusive ele tinha acabado de ter uma reunião mediúnica, né, conforme já estudamos aí, em que ele discutia isso, né? Ele discutia isso, como que seria, né? Imagino que seja uma discussão desse tipo. De que forma seria o seu desencarne, quais são as situações que ele poderia enfrentar, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um daqueles seres que estavam naquele momento, né? Mas já estava próximo ali o desencarne de Jesus. Jesus falou, olha, tá chegando e tal. Então é nesse diálogo com os discípulos novamente, né? Após descer do Monte Tabor, após ter essa reunião com Elias e com Moisés, após comentar com Tiago, Pedro e João sobre o princípio da reencarnação, falando sobre a volta de Elias, como João Batista, após curar esse jovem obsidiado, né? Que Jesus traz esse versículo, né? Que é onde ele diz assim. Deixa eu pegar o versículo como um todo, que aqui só tem parte do versículo. Tá assim, ó. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esse é o versículo todo. É interessante observar que o Emmanuel, ele não coloca o versículo todo, na verdade só coloca assim, ó. Põe de vós essas palavras em vossos ouvidos. 3 pontinhos, reticências, a continuação desse versículo é essa parte que eu acabei de ler, né? Pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos do homem. Primeiro eu fiquei me perguntando, que tudo que vem do Emmanuel fica por que o Emmanuel colocou o versículo todo, né? Acredito que é porque essa segunda parte, que é quando fala que o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem, não era o foco do Emmanuel. O foco do Emmanuel era: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Emmanuel estava ali querendo chamar a atenção sobre a necessidade de, aí vem o título do texto, de guardar o ensinamento, de colocar em nós mesmos os ensinamentos de Jesus, né? Então esse é o enredo, né? A estrutura na qual Emmanuel vai dissertar o texto para a gente, ok? Se eu não esqueci nada aqui das minhas considerações iniciais. Não. Só um detalhe que na cura daquele endemoniado, daquele jovem endemoniado, quando os discípulos, Lucas não comenta isso, Mateus comenta, quando os discípulos, após Jesus curar o jovem, os discípulos chegam perto dele e perguntam: Senhor, por que a gente não conseguiu, né? Nós tentamos aqui, fizemos de acordo com o que você faz, impusemos as mãos e tal, mas o Espírito não afastou não, né? E aí é quando Jesus fala com ele, até numa certa, não sei se é uma certa lamentação, não dá para imaginar Jesus lamentando muita coisa, né? Mas fala assim: até quando estarei convosco, né? E ele completa dizendo que espíritos desse tipo só conseguem ser orientados com muito jejum e com muita oração. É nessa passagem, nesse contexto aí, que nós estamos estudando, e logo depois ele fala, ó, coloca isso nos ouvidos de vocês, põe de vós em vossos ouvidos essas palavras, ok? Então vamos ao texto, meus irmãos. Os 2 primeiros parágrafos do texto, Emmanuel nos diz assim, olha só. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos.
Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Vamos comentar alguma coisa a respeito disso aqui. Primeiro que eu fiquei um tempinho nesse primeiro parágrafo aqui, vou ler de novo. Ó. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Então, Emmanuel já está diferenciando aqui que escutar, ouvir, é diferente de colocar a lição no ouvido. Confunde um pouquinho, né? Ele explica, mais ou menos ele explica aqui, ele fala assim, não se trata de registrar meros vocábulos, não é a memorização, né? Não é decorar a Bíblia inteira, não é saber as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, não é saber contar passagens bíblicas com a riqueza de detalhes impressionante, não é isso. E sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Bom, eu fiquei pensando o seguinte, como fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração? Quando a gente ouve mensagens, ensinamentos de Jesus, talvez porque nos comprometemos antes de reencarnar a melhorarmos com os seres humanos, a maioria de nós fez essa promessa, né? Essa promessa, esse comprometimento, esse compromisso consigo mesmo de se melhorar enquanto espírito. E se melhorar enquanto espírito é seguir os passos do mestre. Talvez quando a gente escuta isso, aquilo soa tão bem aos nossos ouvidos que a gente gosta muito, né? A gente se encanta, a gente se maravilha. Aliás, se nós formos um texto bíblico, essa palavra maravilha, o versículo anterior a esse estudo está assim, ó. E todos maravilharam-se com a grandeza de Deus, enquanto todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele fazia, disse para os seus discípulos, ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Então isso quer nos dizer o que, a meu ver? Que desde aquele tempo, Jesus já alertou, principalmente aqueles que conviviam mais próximo, que seguiam o mestre mais perto, mais de perto, né? Quem que segue o mestre mais de perto? São aqueles que estão mais próximos da proposta do Cristo. Então eu ouso em dizer que quem que segue Jesus mais de perto hoje? Aqueles que estão mais próximos da proposta do Cristo. Como nós temos o Espiritismo como a terceira revelação, então os espíritas têm essa responsabilidade. Eles têm essa responsabilidade. Os espíritas de hoje é como se fossem aqueles discípulos que estavam acompanhando Cristo no dia a dia. Então, esse alerta, esse chamamento que Jesus faz nesse versículo, pedindo para que os discípulos colocassem nos ouvidos deles aqueles ensinamentos, é um chamamento para nós hoje, principalmente espíritas. Nós não identificamos que é o Espiritismo da terceira revelação? Não é assim? Nós falamos, estudamos e divulgamos? Se nós estamos um pouquinho mais próximos. Não é privilégio nenhum. Muito pelo contrário. É uma responsabilidade muito grande para todos nós. Né? Nós estamos muito perto da mensagem dele. Você pegar, por exemplo, um amigo, um parente seu, um primo, um irmão, um esposo, um pai, uma mãe, que nunca ouviu falar de espiritismo na vida dele, ou que não frequenta reunião de estudo, que está lá no catolicismo, no protestantismo, no budismo, ele não tem contato com esse mundo de ensinamento cristão que você tem. Se ele não tem, você tem uma responsabilidade maior. Então, esse convite de Jesus, esse apontamento de Jesus é para fixar, e para a gente conseguir fixar esses apontamentos no nosso coração, como diz o texto, depende no primeiro momento do que o evangelho, o texto bíblico vai nos dizer.
a gente tem que parar um pouquinho de apenas se maravilhar com os ensinamentos de Jesus. É o que os Espíritos faziam, os discípulos estavam fazendo. Eles viam fazer aquele monte de coisa e se maravilharam. E Jesus está dizendo o que para eles? Olha, tudo bem, vocês estão se maravilhando, meus irmãos, isso é muito bacana, eu já tenho essa condição de fazer isso, mas vocês precisam caminhar no meu sentido. Vocês precisam trilhar o caminho de vocês, para que vocês um dia possam fazer o que eu estou fazendo. Porque senão, vocês vão ficar apenas no encantamento da minha proposta pedagógica. Porque os ensinamentos de Jesus é uma proposta pedagógica. Não dá mais para ficar apenas lendo textos, apenas participando de reuniões de estudo, apenas assistindo palestras e se encantando com aquilo como se fosse uma serpente. Você se encanta com a palestra, se encanta com o estudo, e eu desafio aos irmãos o seguinte: quando acabar esse estudo, ou uma palestra, ou um texto, se pergunte: que apontamento? Para onde está me apontando esse ensinamento? Que tipo de fixação esse ensinamento está querendo fazer em mim? Esse ensinamento serve para mim em quê? Se você não conseguir identificar nada, significa que você está repetindo a mesma atitude dos discípulos de Jesus há 2000 anos, apenas se maravilhando com os ensinamentos de Jesus. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério, porque isso acontecia há 2000 anos atrás. Jesus já fez essa advertência, a palavra que eu queria falar, desde o início está querendo pensar é essa. Jesus já fez essa advertência há 2000 anos atrás. Para com isso. Isso que eu estou fazendo é muito bonito, mas coloca nos seus ouvidos as minhas lições. Não é? E aí, eu sempre tento fazer alguma conexão do que nós estamos estudando com um princípio espírita, né? Que a gente tem que estar sempre relacionando essas coisas. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar atrapalhando uma das leis. Não é atrapalhando, a palavra não é essa. Nós vamos estar impedindo, dificultando para nós uma das leis morais, que é a lei de progresso, que é estudada na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E aí eu trouxe aqui duas questões. Cadê o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos. Eu vou achar. Tá aqui. Eu trouxe duas questões para a gente poder estudar, vincular a lei de progresso. Qual que é o link que eu estou fazendo? É o seguinte: se nós ficarmos apenas nos maravilhando, nos encantando como serpentes, com os ensinamentos de Jesus, nós vamos dificultar um pouquinho o nosso progresso. Olha o que Kardec trata para a gente na questão 779 do Livro dos Espíritos. Justamente no capítulo 8, né, que fala da lei de progresso. Olha a questão 779. O homem possui em si, o homem tem em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Ou seja, a gente consegue progredir, a gente já tem isso em nós, essa lei em nós, ou você precisa aprender essa lei? Olha a resposta dos Espíritos. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente. Ou seja, ele tem isso. E tem que ter mesmo, porque o próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, o que eles respondem? Na consciência. Então nós temos as leis de Deus em nossa consciência. Mas eles completam. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social, né? Então, quando Jesus coloca essa advertência, olha, põe de vós essas palavras em vossos ouvidos, é para que a gente consiga progredir mais rápido um pouquinho. Naturalmente, nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir. Mas para que a gente poder acelerar, catalisar um pouquinho o processo, nós precisamos
ter essas lições como um patrimônio nosso, como um ensinamento para nós, né? Questão 785 do Livro dos Espíritos, ainda dentro da Lei de Progresso. É uma questão famosa no movimento espírita, né? Tem algumas questões que são mais famosas que outras, não tem, gente? Essa é uma delas. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Né? O que dificulta mais o nosso progresso? Se eu tivesse na nossa reunião presencial, eu tenho certeza que alguém ia responder aí, né? Qual é a resposta? O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Então eu fiquei pensando nisso. Quando a gente apenas fica se maravilhando com os ensinamentos de Jesus, sem ter o compromisso consigo mesmo de trazer aquele ensinamento e colocar no seu ouvido, isso é também orgulho. Porque quando eu pego uma lição que está me chamando a atenção e trago essa lição para o meu ouvido, eu já estou numa postura de aprendiz. Eu já estou me colocando numa situação de alguém que precisa melhorar. E o orgulho não quer isso. Para o orgulho, tudo está bom do jeito que está. Você está na sua zona de conforto. Você não precisa melhorar em nada. Continua lá ouvindo as palestras maravilhosas do Haroldo Dutra Dias, do Alberto Almeida, do Rossano Cris, do Divaldo Franco, sei lá mais de quem. E continua achando que aquilo não é nada para você. Esse é o papel do orgulho. Então, você não está colocando essas palavras em seu ouvido. Você está apenas escutando. Você está apenas ouvindo. Então, é uma proposta ativa de pegar e falar assim, poxa vida, eu preciso tirar pelo menos uma lição de uma palestra. E eu preciso fixar essa lição. Como é que você fixa uma lição? Tente se recordar dela ao longo da semana, no dia seguinte, pelo menos ao longo do dia. E tente treinar aquele ensinamento, tente exercitar aquele ensinamento na medida do possível. Né? No final dessa pergunta, da 785, tem uma parte que eu acho interessante que fala assim, ó, à medida que o homem, deixa eu só ativar aqui, só um minutinho, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres e dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Ele está comentando aqui, antes fala o seguinte, quanto você vai progredir, né? À medida que nós formos percebendo isso. Então, no fundo, volta àquela zona de conforto. Nós sentimos prazer, muitas vezes, em não fazer nada, em continuar cultivando as nossas dificuldades, as nossas mazelas. É muito mais difícil pegar uma lição e trazer para o seu campo interior. Tá? Então, acho que dentro desses dois primeiros parágrafos aí, eu acho que cabe essa reflexão, né? Quando ele faz essa distinção entre escutar e colocar no ouvido, ele está falando de uma lei. Ele está te dando uma dica, para você progredir, você precisa fazer isso. E aí nós temos as conexões, os links aí nessas questões do Livro dos Espíritos. Emmanuel continua da seguinte forma. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Palavras bonitas, falas bonitas, textos bonitos que não são colocadas no seu ouvido, usando a linguagem do estudo da noite, são letras mortas. E Jesus se referia ao verbo criador. Quem é que mata ou faz viver o verbo? Somos nós. É o receptor. É o receptor. Se você tem esse poder, ou você mata o verbo em você, você ouviu uma palestra muito bonita, que maravilhoso, morreu ali. Ou você lê uma frase num para-choque de um caminhão, e aquilo pode mexer com a sua estrutura íntima, desde que você utilize aquela frase como um verbo criador. Criador de quê? Criador de novas posturas. Criador de novos hábitos. Né?
Os círculos doutrinários, Emmanuel continua, do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Nós estamos capengando isso há muitos anos, há muitos milênios já. Comparece às atividades espirituais, né? Vai na reunião de estudo, toda terça-feira está lá, o Juliano está lá, toda terça-feira está lá, sintonizando a mente com as inquietações inferiores. Quantas vezes nós estamos numa reunião e pensando em outras coisas? Menos com o Espírito do Cristo. Emmanuel não alivia que não. Dobram os joelhos, aí não é o nosso caso, né? Repetem fórmulas verbalistas, pode ser para o espírita, né? Concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da Ambrósia, né, contando um caso da Madre Teresa de Calcutá, não sei onde que ela estudou isso, mas a Ambrósia contou um caso em que perguntaram à Madre Teresa de Calcutá como ela fazia para orar, né? Como que ela conversava com Deus, algo assim, né, Ambrósia? Não sei se a Ambrósia está me ouvindo aí, e vou tentar lembrar aqui. E aí a Madre fala assim, eu não digo muita coisa não digo nada. E aí, acho que um jornalista que estava perguntando ela falou assim, mas se você não diz nada, o que Deus diz para você então, né? E aí ela diz, e também não diz muita coisa não. Às vezes a gente fala, né? A gente não quer ouvir, a gente só fala. Não, nós somos muito barulhentos, né, gente? Nós somos verbalmente, materialmente, a fala é uma materialização, né, do pensamento. Verbalmente barulhentos e mentalmente então nem se fala, né? Nós somos muito barulhentos, né? Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. É como se Jesus fosse uma babá nossa, está ali para os nossos caprichos, apenas para os nossos gozos e as nossas vontades, né? Não é bem assim. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Há uma inversão, né? Uma subversão, uma inversão. A gente fica ali, às vezes, querendo ensinar para o Cristo. Olha só que loucura isso, né? Às vezes a gente fica ali tentando pegar o ensinamento de Jesus e inverter ele ao nosso belo entendimento. E não tentar entender o que o Cristo quis nos dizer e principalmente vivenciar aquilo, né? Bom, Emmanuel já está dando nosso tempo aí. Emmanuel vai discorrendo e mais embaixo ele fala que quando você faz isso, né? É natural que você encontre fracasso, desilusão, esterilidade, dor, isso aí faz parte, porque são recursos da divindade que ele colocou aqui para acordar uma alma dormente, uma alma que dorme, são recursos, ó. Fracasso, desilusão, esterilidade e dor são recursos da divindade para acordar a alma. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. É necessário, meus irmãos, que a gente tenha um certo grau. Isso não pode ser em exagero, senão vira uma patologia psíquica. Mas é necessário que a gente tenha um certo grau de insatisfação conosco mesmo. Eu preciso, numa proposta de autoconhecimento, me olhar e não gostar de algumas coisas que eu estou vendo. Porque é só assim que eu vou conseguir melhorar. Só assim que eu vou conseguir pegar aquele ensinamento e falar assim, não, isso aqui eu consigo aplicar aqui, porque nesse ponto eu tenho dificuldade. Aliás, sem o autoconhecimento, nada é feito, né? Sem o autoconhecimento, nada é feito. Livro Consolador, questão 232 do Livro Consolador. Olha só que interessante, rapidamente aqui. Em matéria de conhecimento, onde podemos localizar a maior necessidade do homem? De tudo que você aprende, aonde está a maior necessidade do homem? Olha a resposta de Emmanuel. Como nos tempos mais recuados da civilização morta, está falando da Grécia Antiga, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma. Se você não se conhece, você não identifica que aquela lição é para você. E sem identificar que aquela lição é para você, você não coloca aquela lição em seu ouvido, né? Meus irmãos, tinha muito mais coisa para dizer, mas nosso tempo chegou ao final.
Então, aí Emmanuel repete, né? Pondes minhas palavras em vossos ouvidos. Ou seja, uma atitude totalmente ativa. É um papel seu. Jesus não diz assim, ó, eu vou colocar minhas palavras. Não, ponde. Você que tem essa tarefa. A tarefa é sua. A responsabilidade de evoluir é sua. Eu estou aqui para te amparar. Mas o trabalho, o exercício da vontade é seu, né? Com isso eu fecho a minha fala aqui. Espero que vocês possam ter entendido qual foi a minha linha de raciocínio. Forte abraço a todos. Aguardo os comentários dos nossos amigos aí.